Meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Queremos saudar de forma especial as pessoas que nos visitam. Que Deus muito abençoe sua vida. E também aqueles que nos acompanham pela internet. Sabemos que uma parte dos irmãos, por diversas razões, nos acompanha desde casa. E entre esses irmãos, o casal, seu Moacir e a dona Lúcia. Ontem o pastor me apresentou o seu Moacir e a dona Lúcia, membros muito antigos dessa igreja e que nos acompanham todos os domingos. Que Deus abençoe também o seu Moacir, dona Lúcia e os demais que nos acompanham desde casa. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Novo Testamento, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 23 até o versículo 11 do capítulo 5. Romanos 4, 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar pedindo novamente a graça de Deus sobre nós. Oremos. Pai bendito, novamente nos encontramos diante da Tua palavra, que é santa, que é palavra de vida quando aceita e palavra de condenação, de morte quando rejeitada. Abre o nosso entendimento, te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito derrame luz e fertilize o nosso coração, a fim de que a boa semente do Evangelho frutifique, produza efeito e o Teu nome seja glorificado entre nós. Fala-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A justificação pela fé é considerada por muitos como a mais importante doutrina bíblica. O pregador Martin Lloyd Jones afirmou em certa ocasião que essa doutrina é a acrópolis do cristianismo. Acrópolis é um lugar fortificado, a parte mais alta
nas antigas cidades gregas. Um irmão nosso do passado, Agostinho, disse que se essa doutrina da justificação pela fé permanecer intacta, todas as idolatrias, superstições e corrupções que possam existir nas demais doutrinas serão destruídas, serão eliminadas. Foi o redescobrimento da justificação somente pela fé, sola fide, em oposição à justificação pelas obras humanas, que levou Lutero a iniciar o movimento protestante que abalou o século XVI e a partir do qual passamos a ser conhecidos como protestantes ou reformados. O próprio Lutero disse: quando cai a verdade sobre a justificação, ou quando cai a verdade da justificação, melhor dizendo, tudo mais também cai. Esta doutrina é fundamental. Dela têm surgido todas as demais doutrinas. Esta doutrina engendra, alimenta, constrói, mantém e defende a Igreja de Deus. E sem ela, a Igreja de Deus não pode existir nem por uma hora. Este princípio da justificação pela fé é o dono, é o príncipe, é o senhor, é o governador e o juiz sobre todas as demais doutrinas. Um contemporâneo de Lutero, nosso irmão Calvino, afirmou que a justificação é a dobradiça principal onde a religião se movimenta, ou seja, é aquele ponto especial da religião. Um puritano chamado Thomas Watson afirmou que a justificação é a coluna, é o pilar. Cometer um erro sobre a justificação é muito perigoso. É semelhante a um defeito, a uma falha no alicerce do edifício. A justificação em Cristo é a fonte de água da vida. Colocar ou verter veneno de uma doutrina corrupta nesta fonte é maldição. Enfim, várias pessoas, vários teólogos e nós mesmos, na experiência cotidiana da fé cristã, atestamos a importância dessa maravilhosa doutrina, que é a doutrina da justificação pela fé. E nós sempre precisamos relembrar essa doutrina e as consequências dela para a nossa vida. Nessa noite, nós vamos estudar um pouco dessa doutrina, à luz do texto lido, e meu objetivo, ou minha expectativa, é que você saia do culto sabendo o que é a justificação pela fé. E se já sabe, que possa ser relembrado. E também quais são as implicações, os efeitos dessa doutrina na nossa vida, na nossa prática. Saber explicar esse tema permitirá a nós responder duas perguntas fundamentais, duas perguntas importantíssimas. A primeira delas: como um Deus santo pode justificar pecadores? Como um Deus santo, puro, infinito, eternamente bom, justifica pessoas como eu e você, pecadores? E a segunda pergunta é a seguinte: haja vista que a justiça de Deus exige a morte do pecador, e o amor de Deus quer nos presentear com a felicidade eterna, como Deus resolveu esse dilema, salvando pecadores sem deixar de ser justo? Porque a santidade sublime de Deus requer, reivindica a condenação do pecado. Então, como esse Deus que é santo salva pecadores e continua sendo justo, sem se macular? Essas duas perguntas serão respondidas, espero eu, ao longo da exposição. Então, sobre a justificação pela fé, a primeira coisa que esse texto nos ensina é o significado da justificação pela fé. Pastor, o que significa ser justificado pela fé? Veja o versículo 24 e o versículo 25.
mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé. O versículo 25 diz que Jesus foi entregue, foi morto pelas nossas transgressões e ressuscitado por causa da nossa justificação. Então é um assunto importantíssimo, porque Jesus morreu pelos teus e pelos meus pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ora, se Deus, Pai, enviou seu Filho para morrer por nós e o ressuscitou para a nossa justificação, com certeza temos que entender e saber explicar essa doutrina. E o versículo 1 começa com a palavra justificados. Vamos aqui relembrar algumas coisas dessa epístola. No capítulo 3, Paulo anuncia essa doutrina e afirma que todos, sejam judeus ou gentios, ou seja, judeus e pessoas que não são do povo de Israel, todos estão mortos em seus delitos e pecados. Não há um justo sequer. Não houve, não há, jamais existirá uma pessoa justa, santa, sem pecado. Porque se tivesse havido, Jesus não teria sido enviado ao mundo. Então, Paulo explica no capítulo 3 que a corrupção, a degeneração, certo? O pecado alcançou todos, brasileiros, argentinos, chilenos, norte-americanos, japoneses, africanos, pessoas de todas as nações, de todas as épocas. Nasceu com pecado. Davi afirma no Salmo 51 que em pecado me concebeu minha mãe. E ele nasceu na iniquidade como nós, descendentes de Adão e Eva. No capítulo 4, Paulo exemplifica em Abraão, certo? Essa doutrina da justiça de Cristo, né? da justificação pela fé. Certo? E fala que Abraão é o pai da fé. E nesse capítulo, no capítulo 5, Paulo nos explica o que é a justificação pela fé. A justificação é o ato pelo qual Deus faz com que pecadores sejam justos. Diante de Deus não existe nenhum justo, mas por meio desse ato nós recebemos de graça a justiça de Cristo. Ela é imputada, transferida a nós. E pelos méritos de Cristo, é por isso que as nossas orações terminam em nome de Jesus. Por quê? Porque esse nome é a chave. Esse nome é a senha do Wi-Fi. Se não for através de Jesus, não tem conexão com o Pai. Então, a justificação é o ato pelo qual Deus faz com que pecadores sejam justos, sejam aceitos na presença dEle. Deus é luz e nele não há treva alguma, afirma a palavra do Senhor. Em outras palavras, pecadores não podem relacionar-se com Deus sem que sejam justificados, sem que sejam transformados. A própria Bíblia afirma aqui, no capítulo 8 de Romanos, versículo 30, o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O Senhor faz essa declaração de que somos justos, baseado na obra de Cristo na cruz do Calvário. Do ponto de vista teológico, a justificação é o oposto da condenação. Uma pessoa que não é justificada diante de Deus, significa dizer que ela continua condenada. Ela é escrava do pecado e sofre plenamente as consequências do pecado. Na justificação, Deus credita, certo? Deus faz um crédito em nosso favor,
certo? Ele acredita os efeitos salvíficos do sacrifício de Cristo. É um depósito de graça. É alguém que faz um depósito grandioso na tua conta espiritual. Um depósito que você jamais teria condição de pagar. E é um depósito de graça. Não é o pagamento por alguma obra, por algum trabalho, por alguma realização que você fez. É um crédito em seu favor. Isso é graça. Isso é justificação. Certo? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, vocês podem acompanhar se quiser ou podem ouvir. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. É muito interessante o que Paulo diz. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Por que Jesus não nasceu como nós nascemos? Fruto de uma relação íntima entre um homem e uma mulher. Por que o Espírito Santo teve que realizar uma obra em Maria, certo? Por que houve a concepção, certo, miraculosa de Jesus? Justamente porque Jesus, ele não carrega o pecado que nós carregamos. E ele não apenas no nascimento, mas durante a vida ele não pecou. E ele morreu sem pecar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, Deus em Cristo pagou os nossos pecados. Castigou Cristo, certo? Em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Pedro afirma, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 21 e 24, porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. As feridas, as chagas de Cristo, através delas nós somos sarados. O ser humano é condenado pelo que é e por aquilo que ele realiza, mas é justificado por Deus através do que Jesus realizou por ele. Quando somos condenados pelas nossas ações, pelas nossas omissões, por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer em relação à lei santa de Deus. Mas quando somos justificados, o somos através dos méritos de Cristo, que Cristo fez por nós. A justificação é um ato, não é um processo como a santificação. Jamais se esqueça disso. A justificação acontece uma única vez. É um ato divino, não é uma obra humana. Na santificação, você tem participação. Na santificação, Deus nos permite participar nesse processo de purificação. A justificação que está casada com a salvação, certo? É interessante uma figura que certa vez eu ouvi de um pastor, o pastor Paulo Fontes, ele disse assim, na salvação, Deus nos tira da lama, nos tira da escravidão, nos tira do lodaçal do pecado. Nos tira das trevas para a sua luz. E na santificação, Deus vai tirando a lama de nós. Vai limpando ao seu povo. A justificação é um ato divino, não é uma obra humana. Acontece no céu e não na terra. É realizada fora de nós, no tribunal divino, e não dentro de nós. Ou seja, é um crédito que é depositado em nosso favor. Acontece uma só vez, quando o Espírito Santo converte o pecador e não se repete. É irrevogável. Por quê? Porque é para sempre. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, na mente de Deus, aqueles que foram predestinados foram chamados, os chamados foram justificados, e na mente de Deus já estão glorificados. Porque para Deus não existe ontem, hoje e amanhã, não existe passado, presente e futuro. Deus sempre vive no presente, porque Deus não tem começo, não tem fim. Então, na mente de Deus, aqueles que Ele predestinou já estão o quê? Glorificados, ou seja, Deus já os vê, certo? Como transformados após a segunda vinda de Cristo.
Mas por que dizemos justificação pela fé? Porque a fé é o meio pelo qual uma pessoa experimenta os efeitos da justiça de Cristo, que são efeitos imputados, transferidos a nós. A fé é o dom de Deus e é gerada pelo Espírito Santo em nós. Não confunda a fé salvífica, a fé, certo, que é fruto do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, com a fé que, às vezes, algumas pessoas tiveram, quando nós lemos os evangelhos, algumas pessoas tiveram fé, creram no poder de Jesus e foram curadas. Não confunda a fé salvífica, a fé que tem a ver com a salvação, com a justificação, com o dom da fé mencionado por Paulo na carta aos Coríntios. Que é essa capacidade extraordinária de crer no poder de Deus e de fazer coisas impulsionado pela fé que a maioria dos crentes não faz. Não confunda a fé salvífica, a fé salvadora, com a fé que Judas menciona que foi entregue aos santos, que ali na epístola dele é sinônimo de doutrina de verdade. Essa fé que tem a ver com justificação é o presente de Deus, é o dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de quem? Para que ninguém se... Que coisa maravilhosa, viu, gente? Não é por obras humanas, não é por esforço, não é por capacidade, não é por currículo acadêmico, não é por beleza ou por feiura, não é por tempo na igreja, não é por número de parentes que são evangélicos, não é pela condição, pela posição profissional, porque se assim fosse, a igreja seria, certo, uma arena de rivalidade. Ia ser uma disputa eterna para ver aqui quem mereceria mais atenção, mais holofote, mais destaque. E aqui todos são servos. Aqui todos foram resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Aqui apenas o nome de Jesus deve brilhar. A estrela da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, nós somos corpo. E essa fé é um dom de Deus, gerada pelo Espírito Santo. Justificação e fé em Jesus são como os dois lados da moeda. A fé é a causa meritória da justificação. A fé é o dom de Deus e a causa meritória da justificação é a morte de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, qual é a causa meritória da justificação? Ou seja, qual é a razão de ser da justificação? A morte de Cristo. Somos salvos pelos méritos de Cristo. E qual é a causa instrumental? Ou seja, o meio através do qual nós recebemos essa justificação. Agora sim, a fé. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado independente das obras da lei. E, pastor, agora embolou meio campo. Porque aqui Paulo está dizendo em Romanos 3, 28, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E Tiago afirma na carta dele que o homem é justificado pelas obras. E aí, quem tem razão? Paulo ou Tiago? Porque Paulo diz aqui que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. E Tiago diz que o homem é justificado pelas obras, porque uma fé sem obras é morta. Quem tem a razão? Quem aposta em Paulo e quem aposta em Tiago? Nada a ver. Estão falando do mesmo assunto desde perspectivas diferentes. O que Paulo está dizendo aqui, diante de Deus, o homem é justificado exclusivamente pela fé, que é um dom de Deus. E Tiago está dizendo que diante dos homens, está falando de testemunho, de santificação, o homem é justificado pelas obras. Por quê? Porque o mundo, as pessoas com as quais convivemos, as pessoas precisam ver as obras, os efeitos da nossa conversão. Então, Paulo tem diante dele, certo, a perspectiva do homem em relação a Deus. Então, diante de Deus, o homem não é justificado por obras. É pela fé, exclusivamente, independentemente das obras da lei.
Pela fé que é um próprio dom, que é o dom de Deus, que é um presente de Deus. E Tiago está falando que diante dos homens, diante da sociedade, certo? Nós somos justificados, aprovados ou não, pelas obras. Então não existe contradição, apenas uma questão de perspectiva. Portanto, a justificação é o ato pelo qual Deus declara que pecadores são justos. E por que Deus salva pecadores? Porque Jesus morreu pelas ovelhas de Deus. Não é porque você e eu, ou outra pessoa, tenha realizado boas obras. É importante que isso fique claro. Pastor, eu conheço, pastor, ele tem dificuldade de aceitar. Uma vez um irmão muito querido, certo, da igreja, certo, antigo na igreja, certo, falou assim, pastor, existem pessoas boas, sim, pastor. Existem pessoas que fazem obras de caridade. Existem pessoas que são boas diante de Deus. Eu falei, meu irmão, entenda uma coisa. Se você tomar o homem como medida do homem, de fato, existem pessoas que são legais, são boas. Mas a régua de Deus não é como a régua dos homens. E diante de Deus não existe ninguém bom. Porque até as nossas melhores obras, as nossas melhores ações estão contaminadas pelos nossos pecados. Então, se a gente analisar bem, se a gente tomar a medida de Deus, certo? Não tem nenhum justo, ninguém escapa, era ou seria inferno para todo mundo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou e em Cristo nos salvou. Não por obras para que ninguém se glorie. Você e eu somos pecadores. Então, se ao final do culto, você cruzar com alguém na sua casa, né? Ou amanhã alguém te perguntar, o pastor falou sobre justificação, por que você foi salvo? Você tem que responder, porque Jesus morreu por você. Não é porque você é lindo ou linda. Não é porque você fez boas obras, porque as tuas boas obras têm efeito para as pessoas. Mas é porque Jesus morreu por você. E por que você, quando morrer, vai morar com Deus? Porque seu nome está selado com o sangue de Jesus. Para que a justiça de Cristo fosse creditada em nosso favor, nosso pecado foi levado por Jesus na cruz. A dívida foi paga. Você recebeu salvação de graça. Mas ela teve um preço. E esse preço foi a morte de Jesus na cruz. Então, isso é justificação pela fé, certo? Justificação pela fé é o ato pelo qual Deus nos faz justos. Nós que éramos pecadores, somos feitos justos e aceitos diante do Pai pelos méritos, pelo crédito conseguido por Jesus. Certo? E essa justificação, ela chega até nós através da fé, que é um dom de Deus, que é gerado em nosso coração pelo Espírito Santo. Está claro, igreja? Agora, a segunda e última parte do sermão. Quais são as consequências? Quais são os efeitos da justificação pela fé? Porque é sempre importante a gente lembrar que a teologia sempre tem implicações práticas. Nós não estamos aqui no culto, não frequentamos a escola dominical, não lemos livros, não fazemos perguntas, simplesmente para enriquecer, para encher a nossa cabeça de informação. É até legal, né, conhecer as coisas, mas a razão pela qual Deus nos deu a sua palavra é para nos fazer pessoas santas. A doutrina tem implicações práticas. Então, já que entendemos, pela graça, que a justificação é o ato pelo qual Deus nos faz justos diante dele, pelos méritos de Cristo, quais são as implicações disso na sua e na minha vida? São maravilhosas. Primeiramente, passamos a ter paz para com Deus. Segunda parte do versículo 5. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto uma pessoa não é justificada, ela é inimiga de Deus. Esta paz não é um sentimento, é um estado, é uma condição permanente. O texto não fala
da paz de Deus, que Paulo menciona em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, né, sobrepasse, exceda, certo? O vosso entendimento. O texto não está falando da paz de Deus, e sim da paz para com Deus, de uma condição. Em outras palavras, em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, primeiro efeito da justificação, passamos a desfrutar e a experimentar da paz para com Deus. Por quê? Porque antes nós estávamos em guerra com Deus. Antes de conhecer a Cristo, de ser salvos, você e eu, nós tínhamos prazer em fazer as coisas que Deus condena na palavra. E as coisas que Deus dizia na sua palavra e diz na sua palavra que deveríamos fazer, nós evitávamos. Quem já leu um pouquinho ou assistiu algum filme sobre a vida de Lutero, consegue entender, certo? Como essa paz é realmente uma condição especial. Antes de Lutero entender a profundidade de Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz que o justo vive pela fé, Lutero era uma pessoa angustiada, Lutero era uma pessoa inquieta, Lutero era uma pessoa que vivia perturbada. Lutero não estava em paz consigo mesmo. Lutero foi a Roma, certo? Lutero muitas vezes fez penitência, se autoflagelou. Mas quando Lutero entendeu que não era por obra, não era por esforço, não dependia de qualquer ação dele, e sim dos méritos de Cristo, os olhos de Lutero se abriram e Lutero experimentou essa paz para com Deus. Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei um pouquinho da minha. Eu, quando era adolescente, lá pelos 14, 15 anos, eu era fanático por futebol. Eu nunca aprendi a jogar futebol, certo? Eu nunca fui um bom jogador. Mas eu era colecionador de revistas de futebol. Os colegas da minha idade, quando iam para as bancas de revista velha, eles olhavam outro tipo de revista. Eu ia para a revista Placar. Quem aqui, né? Alguns aqui que gostam de futebol já devem ter ouvido falar da revista Placar. E eu queria completar a coleção da revista Placar. Que naquela época, estou falando de alguns anos atrás, já uns quase 30 anos atrás, existiam mais de 1000 exemplares, mais de 1000 números da revista Placar. Eu já tinha 400 e poucos números. Então, o meu prazer era futebol, certo? E eu vou narrar para vocês rapidinho como é que foi a minha conversão, certo? Um dia, ia jogar, era a final do campeonato, era um campeonato especial, não vou dizer o time aqui para não despertar, certo? Anticorpos, para não desviar a atenção, não venha ao caso. O fato era o seguinte, 3 times disputavam o título. Se o time A ganhasse, obviamente era campeão. Se o time B ganhasse, ia ser campeão. E se desse empate, o time C, que era o meu, ia ser campeão. O time A ganhou e foi campeão, certo? Então, quando terminou o culto, eu não fui direto para casa. Por quê? Porque eu sabia que os meus colegas do bairro estariam me esperando para gozar, para caçoar da minha cara. Porque eu era aquele torcedor chato, certo? E aquele torcedor que é chato, certo? O pessoal começa a desconfiar qual é o meu time, certo? E gera muita repulsa. Então, eu fiquei na rua da igreja, numa padaria, esperando o tempo passar para o pessoal cansar de me esperar. Nisso, certo, o seminarista, que era o dirigente da congregação, deu tempo dele se despedir do pessoal, fechar a igreja, e quando ele passou ali, ele me viu ali na padaria, e ele se aproximou e, o que você está fazendo? Aí eu fui explicar para ele a situação. Aí ele se deu conta que eu estava na igreja, mas estava perdido. E aí ele me convidou para estudar a Bíblia, para fazer um discipulado. E eu, por educação, aceitei, porque eu não tive coragem, ali com 14, 15 anos, de dizer não ao dirigente da igreja. E, através do discipulado, Deus me converteu. E o futebol já não rouba as minhas noites, eu já não perco... Confesso, quando meu time perde, eu não gosto. Ninguém gosta, verdade? Mas não rouba mais a minha paz.
Então, quando Deus nos visita, quando Deus nos justifica, quando Deus nos converte, os ídolos saem fora e a graça de Jesus nos satisfaz. Um outro efeito da justificação: acesso, livre acesso ao Pai, versículo 2, por intermédio do capítulo 5, de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, outro efeito é acesso, né? O livre caminho. Durante mais ou menos 1.400 anos, antes de Paulo escrever essa carta, a presença de Deus na vida da igreja se manifestou através do tabernáculo. Lembram do tabernáculo da época de Moisés, que existia no arraial de Israel? Depois, o templo. No templo, os judeus não tinham acesso ao Santo dos Santos, que era o recôndito, que era a parte mais sagrada do templo, certo? Uma cortina grossa separava o Santo dos Santos, onde estava a arca. O que tinha mesmo na arca? O pastor pregou outro dia sobre isso. Na arca estavam as tábuas da aliança, na arca estava o que mais? Um pedaço do maná e a vara de Arão que tinha florescido. Então, o Santo dos Santos, onde estava a arca, era separado do santo lugar por um véu. O sumo sacerdote, ou seja, o principal sacerdote, entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, para aspergir, respingar, ou pingar, né? Derramar sangue no propiciatório, na tampa da arca. E segundo alguns comentaristas, ele adentrava o Santo dos Santos com uma corda amarrada no tornozelo. Por quê? Porque se ele não tivesse se purificado, ele ia cair morto diante da presença de Deus, tipificada pela arca, e aí, como ninguém podia entrar no Santo dos Santos, ele era o quê? Arrastado. Esse véu que separava o Santo dos Santos, o Santo dos Santos, né? Do santo lugar, ele tinha somente 18 metros de altura. Dá para imaginar? E 10 centímetros de espessura. Os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, não podiam entrar no templo, apenas os judeus. Se um gentio, se um não-judeu entrasse no templo, era uma profanação e ele deveria ser morto. Escutem o que a Bíblia diz em Mateus. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Isso significa, ou passou a significar, que já não precisamos de sacerdotes humanos, porque temos acesso direto ao Pai. O nome de Jesus é poderoso. Não é o nome de Maria. E nossa irmã Maria, certo? Gente boa, crente, piedosa, mas era pecadora. Inclusive, quando faltou vinho na festa, lá em Caná da Galileia, ela não pôde resolver o problema. Ela falou: os serventes procurem a Jesus e façam tudo o que ele disser, porque ele tem poder para resolver a situação aqui. Não é pastor, não é padre, não é religião. É apenas Jesus Cristo, o sangue de Jesus, que nos dá acesso à presença do Pai. Outro efeito, esperança. O texto menciona ainda no versículo 2, né? E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Uma esperança gloriosa. A paz de Deus, mencionado no versículo 1, é a solução para os pecados do passado, praticados antes da nossa conversão. O acesso a Deus é algo presente. Temos hoje livre acesso ao Pai. Mas a esperança tem a ver com o futuro. Por isso que é esperança. Esperança tem a ver com espera, com expectativa. Um pecador não tem por que gloriar-se, mas uma pessoa justificada sim. E ele se gloria na glória de Deus. Que coisa maravilhosa, certo?
havia um irmão nosso, chamado Émile Leonard, um protestante francês, que dizia que o crente, o protestante, é um homem de esperança. Por que ele é um homem de esperança? Porque ele espera a intervenção de Deus na igreja. Ele espera a intervenção de Deus na sua família, na sua casa. Ele espera a intervenção de Deus na sua própria vida. Nós, certo, nos gloriamos, meus irmãos, na esperança da glória de Deus. Outro efeito da justificação, maturidade espiritual, versículos 3 e 4, e não somente isto, e não somente a paz para com Deus, e não somente o acesso a Deus, e não somente essa esperança gloriosa, mas também a maturidade espiritual, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Isso não é fácil. O novo convertido, ele não consegue se gloriar, se alegrar na tribulação, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança é experiência. E a experiência é o quê? Esperança. Ora, a esperança não, só tem aqui, tem o versículo 4. Então, outro efeito é a maturidade espiritual que vem através das lutas, das provas, do pranto, muitas vezes. O pregador inglês Spurgeon dizia que não há como chegar, certo, ao manancial de Deus sem passar pelos vales, sem passar pelas tribulações. A palavra tribulação vem do latim tribulum, que era um instrumento utilizado na agricultura. Era um pedaço de madeira pesado, com pregos de metal, que era usado para trilhar, certo? Para trilhar os cereais, para separar os cereais. Ao ser usado, o tribulum separava o grão, certo? Da palha, certo? O joio do trigo. Quando passamos por tribulações, as impurezas são o quê? Eliminadas de nossa vida, certo? E o joio é jogado fora. Então, as tribulações que Deus nos permite passar é para que nós fiquemos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Na hora da tribulação é muito difícil, mas depois a gente vê os resultados dela. Crescemos em perseverança, oramos mais, choramos mais, passamos a investir mais tempo em oração. Eu não sei você particularmente, mas eu conheço alguns cristãos que foram, durante os períodos de maior prova, de maior provação, foram aqueles os períodos de maior dedicação a Deus, de maior consagração, de maior oração. Então, as provações nos aproximam de Deus. É duro, é dolorido, é difícil, mas, certo, quando o ourives está tirando as impurezas do ouro, é através do fogo. É um processo, irmãos. Outro efeito da justificação, o amor de Deus em nós. Versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. E é esse Espírito Santo, nos afirma Paulo no capítulo 8, que testifica com o nosso espírito, com a nossa alma, que nós somos filhos de Deus. O amor de Deus é derramado em nós. Capítulo 8, versículo 16, que diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Podemos ter a certeza da salvação. Podemos ter a certeza de que o sacrifício de Jesus não foi em vão. De que a boa obra que Ele começou em nós, Ele um dia irá completá-la. Que o nosso trabalho, você que tem se esforçado, você que tem trabalhado pelo Senhor, seja no departamento infantil, seja aqui na equipe de música, seja aí na mesa de som, como diácono, como presbítero, ou você que tem feito coisas que são desconhecidas das demais pessoas, saiba de uma coisa, meu irmão, no Senhor nosso trabalho não é inútil, não é vão. Deus não é injusto para se esquecer de nós, afirma o autor da carta aos Hebreus.
E o Espírito Santo confirma a graça do Senhor em nós. E por fim, nós somos salvos da ira vindoura. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa ira também Paulo menciona na carta aos Tessalonicenses. Certo? É a ira vindoura. Quando Jesus voltar, quando Jesus chegar, quando chegar o grande dia, muitos se alegrarão. Mas maior será a multidão dos que vão chorar, porque não serão livres ou livrados da condenação eterna. Aqueles que estão em Cristo, ninguém pode arrebatá-los de sua mão. Jesus afirma que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e ninguém pode arrebatá-las de minha mão. Que coisa maravilhosa! A salvação que Deus te concede não é um perde-ganha. Não é que você foi salvo hoje e pode cometer um pecado amanhã e voltar a estaca zero, voltar a uma condição de perdição. Não, meu irmão. Se a salvação não foi conquistada por esforço, por obras humanas, também não pode ser perdida por ações humanas. Ah, pastor, então eu vou pecar para valer, porque, certo, onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Certo? Já que eu não perco a salvação, se você entende assim, você ainda não se foi convertido. Você ainda não entendeu o Evangelho. Porque quem foi tirado do lamaçal, da podridão, da idolatria, do adultério, do roubo, das drogas, da pornografia, pode até sentir tentação, vontade de voltar a cheirar aquela comida apodrecida, aquele veneno. Mas mais poderoso é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nos protege. Por mais que sejamos cabeçudos e às vezes desobedientes. E é por isso que confessamos a perseverança dos santos, que não é outra coisa senão a preservação dos santos por parte de Deus. Tem um irmão nosso que é cantor e compositor chamado Estênio Márcios. Estênio é um grande compositor e ele tem uma música chamada O Sonho. Eu não sei aqui se alguém já ouviu essa música. Como eu tenho muita consideração por vocês, eu não vou cantar, porque eu respeito muito vocês, certo? Ado, cada um no seu quadrado. Mas eu vou ler a letra dessa canção. Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito de quê. Me vi frente a um alto e belo portão com uma placa escrito céu. Bati com certo receio. Um anjo saiu para atender. Me disse, pois não? Eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho o seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei, meu nome com tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? E eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem no final dessa lista. Você reconhece esta letra? E o anjo, sorrindo, me disse, é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino. Que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver meu Salvador. É por graça, irmãos. Aqueles que foram justificados, seus nomes estão escritos com tinta vermelha, do sangue de Jesus. A doutrina da justificação e a realidade da justificação
resolve um problema fundamental no ser humano. Qual? O problema da culpa. Como nós somos pecadores, todos nós experimentamos a culpa. Existem pessoas que negam a necessidade de um Salvador e ignoram sua culpa. Outras procuram racionalizar, procuram sublimar, negar o sentimento de culpa. Ou estão tão acostumadas ao pecado que já se encontram numa condição de insensibilidade, estão empedernidas, com a mente cauterizada, isso que eu quero dizer. Mas a culpa continua lá. Isso aponta para o fato de que cada pessoa é culpada diante de Deus. O Evangelho oferece um remédio sólido para quem ouve a acusação de sua consciência, apontando que somos verdadeiramente culpados diante de Deus, mas também a cura para a culpa, o perdão por meio de Jesus Cristo. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve nesta noite, há solução para o pecado, há remédio para a culpa, e esse remédio é Cristo Jesus. Vamos orar? Eu convido a igreja a se colocar em pé. Pai bendito, louvado seja o teu nome, porque não depende, jamais dependeu e nunca dependerá de obras nossas. Porque se assim fosse, ó Deus, estaríamos todos perdidos. Senhor, te agradecemos pela vinda, morte, ressurreição e a ascensão de Jesus, que hoje intercede por nós à tua destra, e que com o Pai enviou o Espírito Santo que habita em teus filhos e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, santifica-nos. Ó Deus, dá-nos graça. Ó Deus, que não somente entendamos a justificação pela fé, que não somente nos regozijemos pelo fato de sermos aceitos na tua presença pelos méritos de Jesus, mas que consigamos, ó Deus, amparados por ti e fazendo uso dos meios de graça, dos recursos espirituais que o Senhor tem nos concedido, mortificar o pecado, crescer, ó Deus, diante de ti e diante dos homens, para a glória do teu nome, para que possamos, ó Deus, desfrutar plenamente dessa paz para contigo, do acesso que temos ao Senhor, regozijar-nos nessa esperança maravilhosa, nos deleitarmos no amor, no teu amor que é confirmado em nossos corações pelo Espírito Santo. Celebrar, ó Deus, o fato de que não temos por que nos preocupar com a eternidade, porque em Cristo já fomos salvos, estamos livres da ira vindoura. Ó Deus, louvado seja o teu nome, exaltado seja a tua pessoa, hoje e para todo sempre. E que a graça do nosso Senhor e Redentor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, e a consolação e comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, meus irmãos e irmãs, hoje e para todo sempre. Amém.